Júnior, marcha picada, aí um campeonato muito bom, os 4 animais aqui, 4 animais agradando, bem representativos. Uma disputa, a gente levou em consideração que são animais jovens, então ainda tem a questão do adestramento, perdendo um pouco mais na condição do seu ritmo de prova. Todos 4 animais aqui deixaram um pouco mais a desejar nesse ponto. A gente observa que os 2 à frente terminaram com o diagrama um pouco melhor, perderam o cavalo da 3ª e da 4ª colocação um pouco mais nessa questão, oscilaram um pouco mais na condição da distribuição dos apoios. A gente observa o Castanho nas transições, ele já peca um pouco mais na saída do passo para a marcha, já não está com a mesma qualidade na diagramação. O cavalo preto da 3ª posição, em alguns momentos agradando na prova, mas em alguns momentos ele já lateralizando um pouco mais o movimento, principalmente na montada. A hora que a gente executa ele na curva, a gente observa como ele passa a dar um 3-pé, ele peca um pouco mais na sua diagramação, enquanto os 2 animais à frente bem naturais, bem coordenados, agradando um pouco mais hoje na condição ainda da montada. O 3º sobre o 4º, a gente observa o cavalo à frente está mais pronto, está mais na mão do cavaleiro. O 4º colocado no final da prova deixou muito a desejar na sua atitude, perdeu muito na regularidade, na coordenação do movimento, e na montada também deixou um pouco mais a desejar em relação a essa transição. O cavalo à frente, apesar dele perder um pouquinho, a gente observa na curva como ele tende a lateralizar um pouquinho mais, mas ele ainda está mais natural, o diagrama mais natural em relação ao seu opositor. Então por isso a definição do 3º sobre o 4º cavalo. Pode parar o 4º. 2º e 3º, aí 2 animais bons, bem marchados, 2 animais que agradam, sobretudo pela naturalidade do diagrama. A gente observa os 2 animais com atitude boa, os 2 animais com a distribuição boa. O cavalo à frente manteve na rédea livre, manteve durante a prova um grau de distribuição um pouco melhor, entendendo que o cavalo da 3ª colocação, em alguns momentos, principalmente a hora que ele tende a flexionar um pouquinho mais a nuca, ele perde justamente na condição do diagrama, aí compromete um pouco mais na distribuição do apoio, ele lateraliza um pouco mais o movimento, e a gente sente na montada justamente essa oscilação lateral do corpo. Então ele peca um pouco no equilíbrio, deixando a desejar hoje em relação ao cavalo à frente na qualidade da diagramação. Então hoje é a opção do 2º sobre o 3º, mas ainda valorizando e ressaltando a qualidade do 3º cavalo, faltando encostar um pouquinho na embocadura, deixar ele um pouco mais natural. A hora que flexiona ele um pouco mais hoje, a gente observa principalmente na curva como ele sai um pouco mais da sua cadência e perde um pouco mais na distribuição dos apoios. Pode parar o 3º. E 1 e 2, aí 2 animais bem marchados, bem diagramados, é onde eu falei no início que a gente teve que levar em consideração, por em função do cavalo castanho, está reagindo um pouquinho mais, está um pouco mais reativo ainda em relação à questão da embocadura, mas a gente observa em termos do diagrama, ele hoje supera o cavalo de trás, a atitude dos 2 animais boas, mas o cavalo à frente mantendo um pouco mais da estabilidade do eixo corpóreo, mantém o equilíbrio um pouco melhor quando comparamos com o cavalo da 2ª posição. Na rédea livre, ele mantém a condição do corpo um pouco mais estável em relação ao cavalo da 2ª colocação, tem perna um pouco mais eficiente, articula um pouquinho mais a nível do jarrete e leva vantagem hoje na montada em relação ao cavalo da 2ª colocação. Então por isso a definição é do Castanho sobre o 2º cavalo. Pode parar os